Muito boa noite, tudo bem com vocês? É o Oração Ação retornando em mais um momento de reflexões, autoproposições à mudança, expansão em fraternidade e em consciência. Não importa se andamos num ritmo menor que outros, se andamos num ritmo menor do que nós esperávamos de nós mesmos, como o que importa para Deus é a boa vontade, mais do que os resultados alcançados, o relativo é mais importante que o absoluto. Na escola de Deus, se é mais valorizado pela dinâmica das notas do que pela nota propriamente em si. Algo como um aluno que tirou 2 e depois tirou 4 é muito melhor do que um aluno que tirou 7 e depois tirou 5. Não tem lógica? Pois é. Paz na terra aos seres de boa vontade. Que a nossa dinâmica, o nosso processo, seja sempre crescente, sempre expansivo, no racional e no emocional, em conhecimento e em fraternidade. Assim seja para todos nós. Vamos hoje dar sequência aos nossos estudos desse fabuloso Livro dos Espíritos. Não me canso de elogiar, são 1019 perguntas e respostas, as mais importantes no aprendizado espiritual, ainda que sem imaginar respostas cabais, finais, definitivas, porque Kardec mesmo clareou que o aprendizado espiritual ele é crescente, ele é progressista, e só pode ser assim. Todo aprendizado precisa se adequar à fase de desenvolvimento dos alunos. O próprio Jesus teve que se adequar a isso, dizendo: mais teria a vos ensinar, mas não pude pela dureza dos vossos corações. Então, sempre estaremos aprendendo mais conforme o nível de maturidade alcançado. Hoje, avançaremos no entendimento de quem somos nós sem o corpo, quem somos nós após a morte, quem somos nós quando vivermos na realidade espiritual. Nossa questão de hoje é o espírito e a visão, ou a visão na dimensão espiritual. São 3 perguntas. Vamos hoje da pergunta 245 para a 247. Tudo isso no capítulo 6, A Vida no Mundo Espiritual. Vamos lá? Primeira questão, 245. Os espíritos têm a visão localizada em um órgão específico, como nos seres encarnados? Nós bem sabemos disso, que se tivermos vendados os nossos olhos, ficaremos sem a capacidade de ver. Se lesionarmos os olhos seriamente, ficaremos sem ver por toda uma encarnação.
Nós, porém, os cegos, porém, em suas viagens astrais, em suas viagens espirituais, em seus desdobramentos, em seus sonhos, eles veem. E como é que os cegos de nascença podem ver quando dormindo? Só porque a nossa verdadeira realidade não é a realidade corpórea, não é a realidade material. E vivendo essa realidade verdadeira, profunda, essencial do ser, que é a realidade espiritual, mesmo cego de nascença enxerga quando sonha. Como explicar isso, se não for dessa forma? Pense, estude a questão. Então aqui a pergunta é: os espíritos têm a visão localizada em um órgão específico, como nos seres encarnados? A resposta é não. A visão está em todo o corpo do espírito. E tem uma observação aqui: nos espíritos a visão encontra-se distribuída por todo o perispírito e não fica circunscrita a um órgão, como acontece com os homens, no caso, os encarnados. É um atributo que ele possui, por isso a faculdade de perceber as coisas fica imensamente ampliada. 246. Os espíritos precisam da luz para ver. Que perguntas fundamentais para esse aspecto, não é? É saboroso admirar a perspicácia de Allan Kardec. Muitas vezes, como por toda a filosofia, as perguntas são mais importantes até do que as respostas, ou pelo menos tão importantes quanto. Aqui ele pergunta: os espíritos precisam da luz para ver? E a resposta é não. Eles veem por si mesmos e não necessitam da luz exterior. Para eles não existem trevas, exceto para aqueles que se encontram nas trevas por expiação. Entendamos isso. A pátria espiritual é a pátria da mente. As nossas crenças ali se tornam determinantes. Se ainda nos mostramos na pátria espiritual apegados à lógica da realidade da matéria, viveremos sob essa lógica, de forma que aquele que entende merecer, necessitar da punição, viverá em punição. Aquele que entende necessitar da dor, viverá na dor. Aquele que se apegar ainda aos olhos espirituais, pensando que ali ainda está a sede da sua visão, poderá também viver a cegueira no mundo espiritual. Mas não é porque assim precisa ser, não é porque assim tem que ser, é porque assim ele acredita que é. Muito interessante. Por fim, a pergunta 247, que vai nos abrir grandes perspectivas. Os espíritos precisam transportar-se para ver o que ocorre em dois lugares diferentes? Eles podem ver simultaneamente os dois hemisférios da Terra? Ele pode olhar para o norte e para o sul ao mesmo tempo, para o leste e para o oeste ao mesmo tempo? E a resposta preciosa é a seguinte: como o espírito se transporta na velocidade do pensamento, podemos dizer que ele vê
todos os lugares de uma só vez. Isso não é o espírito real, mas é o espírito em potencial. Nós, quando espíritos, nos transportamos na velocidade do pensamento e podemos ver todos os lugares de uma só vez. Mas assim é com todos? Vamos continuar na resposta. O pensamento dos espíritos pode irradiar e se dirigir para muitos lugares diferentes ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Essa é uma realidade que merecerá muito estudo da nossa parte. A capacidade de ver vários lugares ao mesmo tempo depende da nossa pureza. E continuam os espíritos. Quanto menos puro for o espírito, mais limitada será a sua visão. Apenas os espíritos superiores podem ter uma visão do conjunto. Uma visão, diríamos nós, 360 graus. Como compreender isso? Vejamos. Muito conhecida é a proposição dos evangelhos de Jesus que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, por um lado, guardemos essa verdade, essa revelação. Segundo lugar, é óbvio para todo aquele que pensa, que reflete, que percebe a si mesmo e aos outros, que cada um de nós, encarnados, vê a vida e vive a vida sob um ponto de vista. O pobre tem um ponto de vista específico, diferente do rico. O negro do branco, o homem da mulher. E assim, as múltiplas posições de uma cultura, de uma religião, de uma profissão, de uma ideologia, fornecem àqueles que se identificam com essas visões um ponto de vista diferente, como quem olhasse uma realidade por uma luneta. Ou quem olhasse a vida com antolhos, que são aquelas abas que os condutores de carroça colocam nos cavalos, nos burros, para que eles sejam mais facilmente dirigidos, dada a limitação da sua visão. Nós também seremos mais facilmente manipuláveis se tivermos uma visão limitada. E como temos, nós, seres primitivos, temos mesmo uma visão limitada, somos facilmente manipuláveis. Então, é importante entendermos que a primitividade se caracteriza pela visão limitada. E a evolução espiritual se caracteriza pela visão ilimitada. Conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Mas como conheceremos a verdade se a nossa posição no mundo fornece sempre um ponto de vista? Como uma mulher pode deixar de ser mulher e ver a vida como um homem? Como um rico pode deixar de ser rico e ver a vida como um pobre? E assim um brasileiro ver como um japonês, um paulista ver como um baiano, um arquiteto ver uma construção como um servente de pedreiro. Como será isso possível? Um espírita enxergar a vida como um ateu, ou como um bandista, um católico. Não estamos destinados a ver a vida sob o nosso ponto de vista?
A resposta é não. Não estamos destinados à visão limitada do nosso ponto de vista, exatamente porque a nossa vontade, a perspectiva que nós podemos assumir a partir da nossa boa vontade, expande fabulosamente a nossa visão e a nossa vida. Quais são os mecanismos que favorecem essa expansão de visão? Um deles, maravilhoso, é a compaixão, é a empatia. Então o homem vê sim a vida do ponto de vista do homem, mas se ele tiver boa vontade, ele vai se colocar no lugar do outro. E o adulto vai se colocar no lugar do jovem, o jovem no lugar do adulto, e o branco no lugar do negro, o negro no lugar do branco. E aquele que vive no ponto de vista de uma religião, se tiver boa vontade, vai se colocar no lugar da outra. E assim com todos os diferentes pontos de vista. A paz na terra, a felicidade, a amplitude, a evolução vem aos homens de boa vontade exatamente por terem a humildade, a simplicidade, a vontade de aprender, que o coloca nos diferentes pontos de vista. E aí pergunta-se, em decorrência dessa compreensão, o que acontece, o que será então das pessoas de má vontade? Estão destinadas à exclusividade, a uma visão exclusiva, a uma visão focada, ao fanatismo, à violência, que é a imposição, a tentativa de imposição de um ponto de vista sobre os outros? Estaremos nós, enfim, já que somos reconhecidamente primitivos, na Terra e na humanidade da Terra, especialmente os encarnados, que estão até esse momento, exatamente por falta de boa vontade de assimilar outros pontos de vista? Será que estamos destinados a essa primitividade? Claro que não. Nosso destino único é amar universalmente e profundamente como Jesus nos amou. Mas como faremos isso? Se a evolução, se o aprendizado não dá saltos de um extremo ao outro. Qual é o caminho? Quais são as conquistas sucessivas que precisamos ter para alcançar a verdade que nos libertará? Então, a verdade, ela é complexa o suficiente para não poder ser exclusividade de um ponto de vista apenas. A verdade não é exclusiva dos homens, dos ricos, dos brancos, dos brasileiros, dos católicos. Ao contrário, a verdade será conquistada por aquele que transitar pelos diferentes pontos de vista, como um visitante de um museu, para compreender uma escultura, precisa dar a volta a essa escultura e olhá-la, apreciá-la de diferentes pontos de vista. Mas na prática, como uma criatura sem boa vontade de colocar-se no lugar dos outros, vai conquistar esses diferentes pontos de vista? Pela reencarnação. O rico que usou mal a sua posição de rico, que oprimiu, que violentou as pessoas menos favorecidas, com menos possibilidades financeiras, econômicas que ele, fez assim, viveu essa violência,
por não ser capaz de se colocar no lugar do outro. E a vida, compassiva com essa pobreza espiritual desse rico, vai fazê-lo, pode fazê-lo se ele teima nessa cegueira, vai fazer com que ele renasça na posição de um pobre. E assim, é claro, com todas as outras divisões, o machista teimoso pode precisar renascer mulher, e o judeu radical pode precisar renascer palestino e vice-versa. É como se a vida nos pegasse e nos colocasse em um outro ponto de vista. Há carrinhos de pilha que são organizados de forma a, quando batem um obstáculo, voltarem e buscarem um outro caminho. E por isso tendem a transitar bem em diferentes ambientes. Mas às vezes, quando eles pegam um canto do quarto, um canto de um cômodo, ele pode ficar ali, voltando e batendo novamente sem conseguir sair daquele canto. É uma imagem para dizer da nossa teimosia, de espíritos que reencarnam sucessivamente numa posição e não se dispõem a aprender o ponto de vista do outro. Não se abrem à regra de ouro de Jesus, que é: faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. E essa estreiteza de pensamento pode levar a vida a colocar esse ser num outro ponto de vista, até compulsoriamente, até contra a sua própria vontade. E assim é que nós vamos expandindo o nosso ponto de vista para diferentes posições frente à vida, alcançando cada vez maiores parcelas da verdade. Não é bonito? Mas alguém pode levantar a questão muito pertinente de que são tantas as religiões, as profissões, as nacionalidades, as culturas, são tantos os pontos de vista, que isso demandaria uma imensidade de tempo. Isso faria com que a evolução fosse muito demorada, mesmo para espíritos que fossem estimulados a todos esses pontos de vista e que tivessem a boa vontade de aprender com uma vivência, porque é muito possível, é tão visível isso, que pessoas são colocadas num ponto de vista, mas não aprendem a lição daquele ponto de vista. Há negros preconceituosos com negros, mulheres preconceituosas com mulheres e assim por diante. Pobres com pobres, brasileiros contra brasileiros. Mesmo então que nós, colocados num ponto de vista, assimilássemos a lição desse ponto de vista, isso nos demandaria muitíssimas vidas. Estamos destinados a uma evolução tão demorada assim? Claro que não. É só conquistarmos parcelas crescentes de boa vontade. E é por isso que vemos os seres de boa vontade, os lúcidos, os elevados, não como santos, não como privilegiados de Deus que nasceram com luzes, mas apenas pessoas lúcidas. Aquele que aprende a incluir o ponto de vista do seu cônjuge é lúcido o suficiente para viver um casamento mais feliz. E assim numa família, e assim no trabalho, e assim no trânsito. O motorista que pensa do ponto de vista do outro também, não exclusivamente do seu ponto de vista,
ele vai ter menos acidentes, vai sofrer menos. Não é verdade? Então, um Chico Xavier, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Francisco de Assis, todos os caridosos, um Siddhartha Gautama, Buda, um Sócrates, um Mahatma Gandhi, que perceberam a limitação do pensamento dominante, dos padrões mentais dominantes, e questionaram e duvidaram e buscaram outros pontos de vista, pelo exercício intelectual, pelo exercício vivido, pela compaixão, pela empatia, pelo serviço, pela solidariedade. Essas pessoas viveram e ganharam muitos pontos de vista numa vida só. Porque o arquiteto arrogante não deixa de aprender com o servente pedreiro, o azulejista, o encanador, o eletricista, o engenheiro, o ajudante pedreiro. Mas o arquiteto humilde, simples, que reconhecer a sua ignorância, como disse o maravilhoso Sócrates, só sei que nada sei, esse se abre a aprender com os outros. E fazendo muitas vezes esse movimento, pode aprender muitíssimos pontos de vista em apenas uma vida. Isso é lucidez, não é santidade. Não é uma tarefa impossível para nós, é apenas necessário ter boa vontade e humildade. Por isso, voltando à nossa pergunta, é que a faculdade de ver em muitos lugares depende da elevação do espírito. Porque o espírito elevado é justamente aquele que conquistou a capacidade de ver o mesmo fenômeno, ver uma situação de diferentes pontos de vista. Não é lógico isso, meus amigos? Vamos retomar a pergunta. Os espíritos precisam transportar-se para ver o que ocorre em dois lugares diferentes? Não. Como o espírito se transporta na velocidade do pensamento, podemos dizer que ele vê todos os lugares de uma vez. O pensamento dos espíritos pode irradiar e se dirigir para muitos lugares diferentes ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Porque o espírito puro, o espírito evoluído, é sim aquele que aprendeu a se colocar no lugar dos outros, a servir os outros com compaixão e com empatia, a fazer aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. Que esse aprendizado possa penetrar nossas almas e a gente passe a olhar os diferentes na humanidade, os diferentes de outros reinos, como o animal, o vegetal, e aprender com cada ser à nossa volta. Esse é o convite da vida, esse é o convite que foi reforçado pelo nosso aprendizado de hoje. Veja se isso faz sentido para você. Muito bem. Hoje saudamos nossos amigos Noêmia Félix, Adelaide Dias, Gugu Souza, que sempre saúda esse aprendizado gratificante. Maria Aparecida Nicolas, Domingo Natalo Filho, muito legal você estar aqui, Domingos. Regina Frutuoso Guerra. Meus amigos, finalizando o nosso momento de hoje, estimulamos os amigos que entenderem que essa expansão de ponto de vista
essa humildade de se colocar no lugar do outro, essa compaixão é um exercício urgente para esses nossos tempos de intolerância. Todos vocês que compreenderem isso, espalhem essa mensagem, disseminem, estimulem seus amigos, seus familiares, seus conhecidos nas redes sociais, não apenas no Facebook, mas em outras redes, a esse fabuloso exercício apresentado por Jesus como a regra de ouro da evolução. Façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem a você. As maravilhas da compaixão, da empatia, da fraternidade. Sejamos todos estimulados a esse exercício fabuloso e cresçamos várias vidas em uma. Um grande abraço a cada um de vocês, paz e bem para todos nós. Até amanhã às 18 horas.